A gente espera, né, que seja uma terça-feira daquelas bem tranquilas para todos nós e que a gente consiga desenvolver quase tudo que a gente planejou. Eu acho que é o primeiro passo para um dia feliz. Convidado do dia. E a gente já tem mais um convidado na nossa bancada para a gente conversar hoje, terça-feira. Estou aqui com a Fernanda. Fernanda, que é feríssima no yoga. Confere? Fernanda. Bom dia. Bom dia. Como é que você tá antes de mais nada? Tô ótima, graças a Deus. Que bom. Gratidão pelo convite. Isso. Vamos contar um pouco sobre a sua experiência, sobre tudo que você já fez e pode fazer, o que você entende na sua área de atuação, né? O pessoal tá mandando mensagens aqui a todo momento, tá me deixando meio doido aqui no nosso comando, mas tá tudo certo, né, Fernanda? Vamos falar pra gente como que a yoga entrou na sua vida, antes de mais nada? Então, quando o yoga entrou na minha vida foi há 23 anos atrás. Eu estava grávida do meu primeiro filho e foi a experiência com yoga para gestantes, né? Que é um pouquinho diferente, é um yoga mais especializado. E aí eu já me encantei aí, porque eu consegui, através das posturas, dos asanas, né, do yoga, ter o parto que eu gostaria, né, ter parto normal, e o yoga ajudou muito. E aí depois eu fui para outros caminhos, né, a vida foi me levando para outros caminhos, e depois eu voltei, e aí quando eu voltei para o yoga, para praticar a minha prática pessoal, muitas amigas, pessoas conhecidas me pediam para eu praticar junto, né? Para eu ensinar algumas coisas. E aí nisso me veio a vontade de fazer formação. Falei, por que não? Se eu já estou dando aula, perfeito, né? né? Assim, para os amigos, por que não fazer uma formação? E aí eu fiz uma formação primeiro, depois eu fiz 3 formações ao todo, né? E continuo me especializando. Todo ano eu tento fazer alguma coisa nova nessa área. E assim, hoje eu posso falar que eu vivo o yoga, né? Assim, eu acho que as pessoas entendem o yoga muito como asana, né, que são as práticas físicas aí do yoga, mas o yoga é muito mais do que isso. Exatamente. Né? Ele é um campo muito, ainda que desconhecido para muita gente, mas que muita gente que pratica parece que é tocado de uma forma que as pessoas não querem mais parar. Né? Parece que vive uma vivência quase que, vamos dizer assim, semanal, diária. Como é que é isso? Como é que é chamado? Sessão, um treino? Como é que é? Quando a gente pensa em aula de yoga, né, normalmente a gente pratica asana, que é a postura que as pessoas conhecem, né? E dentro de uma prática de yoga, né, que você pode chamar de aula, normalmente, né, a gente trabalha com respiração, que é pranayamas, que a gente chama, que é o gerenciamento do prana, né, dessa energia que a gente faz automaticamente, que a gente respira sem trazer consciência. Só que dentro de uma prática de yoga, você traz a consciência para sua respiração. Então, isso já... Porque a gente não consegue parar os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles vêm a todo momento. E quando você gerencia a sua respiração, você consegue automaticamente acalmar os seus pensamentos, né? E esse é um dos objetivos do yoga também, né? Diminuir a flutuação mental. Então, dentro de uma prática, de uma aula de yoga, né, como a gente estava falando, a gente começa normalmente com pranayama, com algum tipo de meditação, depois a gente tem a prática física, que é a prática dos asanas, das posturas, e depois a gente tem um relaxamento, uma meditação também final, às vezes tem mantras na aula, e aí assim é uma aula completa, né, vamos dizer assim. Mas dentro do ramo do yoga, que pode se entender como a união corpo, mente e espírito, né? A união do ser integral, né? De todo o seu ser. O asana é só uma pontazinha lá. Você imagina uma árvore, né? Que tem as raízes, o tronco, né, que são a base filosófica do yoga, que quando você começa a estudar, você começa a trazer isso para a sua vida também. Né? E aí depois o asana está ali como se fosse o ramo, né? E depois tem as folhas, o fruto que você vai colher disso é um estado praticamente meditativo na sua vida, sabe? Você não é que você não controla o que vai acontecer na sua vida, mas você acaba entendendo e sabendo controlar um pouco mais, interpretando também de outra forma. Exatamente, como você vai reagir
aquele acontecimento, entendeu? Dentro da sua vida, mais ou menos por aí. E essas técnicas, a pessoa com o hábito de fazer as aulas, entre tantas outras oportunidades, ela vai começando a utilizar meio que sem perceber, né, Fernanda? Para cada um, o yoga entra de uma forma, né? Normalmente as pessoas vêm buscando asana, né? Buscando, eu quero mais flexibilidade, eu quero mais mobilidade física e tal. Só que aí, quando ela entra, ela vai encontrando... Vê que é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, exatamente. E aí, ela vai... aí depende de cada um, porque aí é como se fosse uma cebola. Você vai tirando as cascas, né? As aí camadas, exatamente, até adentrar... E aí a pessoa ela vai se sentindo muito melhor. Eu ainda acredito que é muito pouco divulgado e muito pouco acessível, que isso é eu acho que é um ponto interessante da gente conversar aqui, né? Porque acho que foi uns 3 anos atrás, eu participei de um projeto na época da Secretaria de Esportes, que levava o yoga, né, como se fosse um karma yoga para pessoas que não têm acesso, né, que eu acho que isso é um grande ponto importante de ser falado, importante, né, porque o yoga também tem que ter esse pensamento crítico, né, e não é só, eu vou lá para a montanha meditar, não é sobre isso, é sobre a gente viver a nossa realidade, né, ter esse ponto crítico mesmo. E aí, como eu trabalhei nesse projeto, a gente pôde ver que vem pessoas, só porque por falta de acesso, entendeu? Sim. As pessoas têm interesse em conhecer. Não é terapia, mas é terapêutico, né? Entre outras coisas. E a gente, às vezes, né, meio que erroneamente, a gente começa a colocar rótulos nas coisas e a gente simplesmente não tem a vivência de determinadas coisas. O yoga, por exemplo, deve ser muito assim. As pessoas devem, às vezes, igual você falou, né, vão procurar uma flexibilidade para o corpo, acabam encontrando uma outra coisa e vão difundindo para outras pessoas, né? E hoje em dia a gente está vendo cada vez mais as pessoas tirando um pouco daquela coisa mais que sair do lugar comum, né? Vamos assim dizer. A gente conhece mulheres, por exemplo, que estão escolhendo hoje o parto humanizado, né? Sabendo que as UTIs, os hospitais são cada vez mais modernos. A gente tem, assim, essa coisa de tirar os sapatos e botar os pezinhos no chão e saber que existe uma coisa diferente, uma coisa diferenciada. Por exemplo, a prática da yoga pode ajudar você a ter outras possibilidades na sua própria vida, né? E para quem você indicaria hoje, assim, o yoga como um todo? O yoga, ele é para todo mundo, na verdade. Não existe idade, não, peso, nada disso. Pelo contrário, né? É para todo mundo, porque ele dentro, assim, você estando com um bom instrutor, né, uma boa pessoa que te oriente, ela vai adaptar a prática para aquela pessoa ali, entendeu? Você pode ter dentro de uma aula a pessoa que está iniciando, que não tem nem noção de nada, não tem noção, não tem consciência corporal, até a pessoa que já está ali praticando há muitos anos, dentro de uma mesma sala, tá? Entendi. O que eu vejo que vem para mim é assim, tem pessoas que chegam e falam, não, yoga não é para mim, é muito parado, acha que é só sentar e ficar meditando, entendeu? E realmente eu convido essa pessoa a fazer uma aula minha para entender que não é nada disso. E o outro lado é pessoas também, às vezes, com dificuldade de mobilidade, né? Assim, falam, não, eu não consigo. Yoga não é para mim, porque acha muito, que vê muito essa coisa de Instagram, que é, né, as pessoas fazendo só posturas e tal. Aí acha que, não, yoga não é para mim. Também convido essa pessoa a entender que o yoga vai mais além do seu corpo, né? Eu estou conversando aqui com a Fernanda Leopardo, separado, né? E ela tá conversando um pouco com a gente sobre a yoga, a prática da yoga, prática essa que ela já domina há um pouquinho mais de 23 anos, né, Fernanda? Onde o yoga já te levou e onde você acha que ele ainda pode te levar? Não digo fisicamente, eu tô dizendo assim no autocontrole, nessa coisa mais de domínio das técnicas, entre tantas outras coisas. Olha, é infinito. Acho que nessa vida eu não Você acha que ainda está aprendendo coisas novas? Total. A gente aprende
Todo dia, toda hora, sabe? O yoga te coloca nessa postura de você voltar a ser criança, de você deixar a sua mente livre para você estar aprendendo. Estou aprendendo aqui com você, com as suas perguntas, comigo mesmo, com o que eu estou falando, sabe? Isso na parte, né, de desenvolvimento, assim. Agora, eu tenho o sonho de vamos botar assim na matéria real aqui, Sim. de ir para a Índia, que é ainda um lugar que eu acho que eu posso beber na fonte, sabe? É o local mais praticado. É porque não é o mais praticado, né? O yoga já se difundiu, assim, no mundo afora, né? Você vê nos Estados Unidos, que aí... Só que aí seria ir pra fonte, né? Exato, onde começou ali o yoga, sabe? As raízes mesmo, seria... Eu tenho um sonho de ir pra... Porque o Oriente e o Ocidente a gente vê o yoga sendo praticado de formas totalmente diferentes. Exatamente. E a gente, né? Nós aqui, meros mortais, que consumimos tanta cultura americana, por exemplo, a gente está acostumado a ver os monges nos filmes, aquela coisa toda. Não é só aquilo ali, né? Pelo contrário, né? A gente já fica imaginando, a sabedoria desses caras vem toda da meditação, será? Como é que é isso? O que isso toca na vida dessas pessoas, que são pessoas como nós, seres humanos, entre outras coisas. Eles têm as técnicas e eles praticam algumas outras coisas também, né, Fernanda? Não, muito interessante você colocar esse ponto, porque as pessoas acham que a pessoa precisa se retirar, ir para o Himalaia e ficar meditando, exatamente, virar um monge para você. Não, a sua prática diária, né? Se a pessoa se propõe a silenciar, sentar um pouquinho, meditar um pouquinho todos os dias, ela já vai vai colher muitos benefícios para a sua vida diária, sabe? Entendo. Então, realmente é encaixar dentro das suas possibilidades. Não ficar nessa utopia de que eu preciso, não consigo porque eu não tenho tempo de ir para, sabe, me retirar. Fernanda, fala para mim agora da sua rotina, né? Onde te encontra uma pessoa que está assistindo, ouvindo a gente nesse bate-papo, por algum motivo chegou até essa informação e está tocada a compreender um pouco mais dessa coisa, né, milenar, vamos assim dizer, que é a yoga. E onde é que encontra essa mulher que está aí 23 anos praticando? Ou seja, ninguém está 23 anos fazendo uma coisa que não domina, né? Prática e treinamento, perfeição, a busca da perfeição. Perfeição, eu acho que é uma palavra muito forte, inclusive, mas é a possibilidade de você se tornar uma pessoa melhor, né? Eu aqui em Angra, eu sou carioca, né? Aqui em Angra eu dou aula fixas, né? Eu tenho turmas fixas no Aquidabã, no Clube Aquidabã, e no Colégio Jean Piaget. Então eu convido as pessoas que têm interesse a praticar uma aula experimental gratuita. No Aquidabã, né? Ele também é aberto para não sócio ou apenas para não sócio também. Não sócio também pode praticar. Pode. E que dias acontecem essas aulas nos locais? Tá, no Aquidabã às quartas e sextas, na parte da manhã, tem 2 turmas, tem 7h30 da manhã e tem 8h30 da manhã, e no Colégio Jean Piaget do Parque das Palmeiras, as turmas acontecem às segundas e quartas, às 18h20. Essa vida tão atribulada que a gente tem, né? A gente às vezes fica buscando soluções e as soluções podem estar mais perto do que a gente imagina, né? Às vezes se autoconhecer, conhecer os limites do corpo, entre outras coisas, são técnicas, né, muito importantes. Como você bem disse, não tem idade, não tem peso, não tem nada, não tem contraindicação? Não tem, é assim, claro que a pessoa que vai saber os próprios limites, né? Vamos supor, eu tenho alunas que têm hérnia de disco ou que tem algum problema, aí ela sabe, aí ela me falando, aí eu tenho algumas posturas que são contraindicadas, né? Mas isso tudo, a pessoa vai apresentar os sintomas, os problemas que a pessoa tem, e aí é orientada. Exatamente. De forma segura, né? Que eu acho que o mais importante disso tudo é a pessoa ser acolhida.
vida, né? Onde ela escolheu praticar. Fernanda, e se a pessoa quiser simplesmente ter uma conversa com você antes de ir para um desses lugares que você citou para fazer uma aula, é possível você meio que conversar antes, entender a necessidade da pessoa? Porque às vezes, muitas vezes, como eu falei a coisa dos rótulos, né? A gente bota rótulos e bota paredes onde não existem e a gente depois não consegue voltar, mas tendo uma possibilidade de uma conversa tranquila, aberta antes, a pessoa às vezes tem uma outra visão, né? Sim, pode conversar comigo, né? Eu tô aberta, tem o meu Instagram, depois deve deixar. Fica à vontade agora, por favor, qual é? Fernanda? É Fernanda Leopardo Yoga. Fernanda Leopardo. Tudo junto. É, isso. Leopardo Yoga. Inclusive, Leopardo é junto no Instagram dela, tá? Porque é isso. separado. Eu tô brincando com isso, porque aqui na hora da gente fazer as postagens, não, o nome dela tá errado, não, é assim mesmo. Mas você falou terapia, não é? Porque assim, não é terapia, né? Mas é terapêutico, é exatamente isso. Ele é terapêutico e não é considerado um esporte, né? Não. Ele é uma filosofia de vida, ele é muito mais do que isso. Ele vai trazer, você pode estar praticando yoga cozinhando, contanto que você traga a total presença no que você está fazendo, inteireza. Porque as pessoas estão o tempo inteiro com o pensamento lá na frente, né? Sim. Acelerados. A maioria das pessoas que estão chegando hoje no yoga para mim com burnout, né? Com coisa de crise de ansiedade, né? Por isso, porque os pensamentos estão lá na frente e a pessoa não consegue, não consigo, aí acaba se medicando, né? Automedicando, que é pior. Exato. Né? São os males da vida moderna, né, Fernanda? E para tudo tem uma solução, né? Para tudo tem. Você se autoconhecer deve ser um grande... deve ser não, né? É um grande passo para você começar a entender a vida um pouco melhor. Problemas vão acontecer sempre. Sim, Burnout, sim. às vezes, a gente nem sabe, né? A gente está ouvindo e falando tanto em burnout, mas ele já existe aí há 30, 40, Sim, 50, né? Quando a era industrial foi implantada, ele já existe. Não tem jeito. É gente que trabalha demais e continua trabalhando em casa e não consegue voltar para a vida pessoal ou esquece que tem uma vida pessoal, né? Infelizmente. E isso é super importante. Por quê? Porque as pessoas acabam até hoje em dia levando para o yoga essa autocobrança de você estar sempre ali, você tem que... E não, sabe? Você tem que ter uma orientação para, cara... esse é, vamos supor, a sua personalidade. Você tá ali lá na frente, eu quero estar... Ou a competitividade e tal. Então, você vai percebendo aquele aluno, por isso que é um tratamento também individualizado, né? De falar, não, deixa eu puxar ele um pouquinho para cá, que ele precisa, talvez, de uma outra coisa, sabe? De olhar com mais calma para ele, não precisa estar o tempo inteiro ali na frente, sabe? É importante, né? Sim. E essa vivência de 23 anos te deu essa experiência de você fazer isso, né? Fernanda, conta pra gente também, eu sei que vocês de vez em quando saem para fazer uns encontros, para sair daquelas 4 paredes, famosas 4 paredes, né? Ver lugares diferentes. Como é que é isso? Normalmente a gente faz retiros, vivências, aulões na natureza. A gente escolhe locais fora da sala de aula, fora de clubes e tudo, para a gente fazer essas imersões, né? Então são vivências, agora no dia, em maio, no dia 24 de maio, a gente vai fazer uma vivência num sítio, na Banqueta. Legal. Aí vai ter yoga, né? Uma prática de yoga, a gente vai fazer a experiência da banheira de gelo, que é a crioterapia. Uau. Vai ter palestra sobre nutrição, vai ter um café da manhã, tipo um brunch, assim, um café da manhã bem. Vai ser no dia 24 de maio. 24 de maio. Isso. Um dia só, sábado, né? Na parte da manhã, a gente pode aí sortear, não sei como que, se você quiser. Vamos pensar nisso. Nessa vivência, aí você só leva quem já é teu aluno ou aquele total desconhecido também pode aparecer por lá e Não, fazer? é aberto. É aberto, é para quem também nunca praticou, né? Porque, como eu falei, tem esse olhar de inclusão. Entendi. Então, mesmo assim, a pessoa, não, mas banheira de gelo, não estou preparada. Como assim? A pessoa tem, claro, a total liberdade de falar, não, a banheira de gelo eu não quero participar, mas a gente prepara o corpo, né? E aí, através da respiração, porque essa banheira de gelo, ela trabalha muito com mental, né? Você faz um trabalho de respiração e aí depois você consegue
entrar nessa... Entendi. É uma imersão, literalmente. É de um dia só, né? Começa às 8 da manhã, 7h30 da manhã, e depois termina praticamente mais ou menos 1h da tarde. Acredito que deve ser um lugar de paz, silêncio, aquela coisa toda. Sim, tem uma sim. musiquinha de fundo ali, de vez em quando. Tem ou não tem? Não me enrola, hein? Não, então, mas a gente pratica, quando a gente pratica yoga, eu uso mantra, né? Mais tem o um mantra aí. mantra. Aí depois a gente. Entendi. Mas a gente vai. Praticar em contato com a natureza é sensacional. E o que é legal, né, Fernanda? A gente vê, por exemplo, hoje com a tecnologia, com as redes sociais, o Instagram, muita coisa está sendo difundida, muita coisa legal. Você pode procurar pessoas como você, com experiências, e saber que ali naquela rede social ela já dá um spoiler, um pouquinho do que pode acontecer numa sessão, numa aula, num movimento desse, né? Sim, com certeza. A pessoa que hoje tem para tudo, né? Se a pessoa eu não tenho tempo, ela tem opções de professores que dão práticas online, né? A pandemia ensinou muito pra gente, exatamente. né? Muita gente procurou o yoga na pandemia, né? Até Nossa, todos muito. nós estávamos dando uma pirada. Né? Muita gente. E aí tem aulas gravadas no YouTube, né? Tem professores que dão. Só que assim, eu gosto dessa coisa do olho no olho, de você conhecer o aluno, de você ter essa troca que a gente chama de sangha, né? Que é aquela comunidade ali trabalhando junto, a energia circulando entre uma sala de aula. Eu acho super importante, mas tem gente que não tem tempo, né? E precisa ter essas coisas, então tem. A pessoa pode procurar também. YouTube. E o que é legal é você conhecer principalmente a pessoa com quem você vai trocar esses feedbacks para saber realmente da onde vem essa instrução que ela tem, e conhecer um pouco, né, das técnicas que ela realiza. E igual você falou, né? Eu tenho um sonho de conhecer a Índia, por exemplo. Às vezes pode ser um sonho comum para todo mundo, mas na sua especificação, do seu ramo de trabalho, entre outras coisas, é muito importante você conhecer as origens das coisas. Sim, né? sim. E, Fernanda, é bom lembrar que não é uma coisa fora dos padrões de uma aula, por exemplo. As pessoas falam, esse negócio deve ser caro pra caramba. Pelo contrário, né? Às vezes é um investimento muito importante que você vai lá na frente colher frutos, né? É pago, né? O yoga, só que assim, não é nada fora do comum, curva. Exatamente. Mas é com aquele ponto que eu te falei, ainda é uma atividade que não é acessível para todos. Isso. Né? Não é como, de repente, os projetos que contemplam outros esportes, futebol, né? Que está sempre sendo contemplado, ou outras coisas. Ele ainda precisa ser visto e olhado, né, com carinho, assim, pelos governantes, vamos botar assim, né? Mas a gente já tem visto, né, felizmente a gente já tem visto aí aulão de yoga acontecendo. Sim. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas localidades bonitas que acho que dariam para fazer umas aulas maravilhosas. Eu fiz, a gente fez aqui na Praia do Anil mesmo, o Dia do Movimento, né? Legal. E foi bastante gente. Que legal, que legal. Parabéns, cara. Conversamos aqui com a grande Fernanda Leopardo. Quer deixar o Instagram? Fernanda Leopardo Yoga. Tudo junto, e ela conversa com vocês lá, manda um direct, manda uma mensagem para tirar alguma dúvida, saber, como ela já disse algumas vezes aqui, não tem contraindicação, saber detalhes de horário, entre outras coisas, dá para fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, tá? Gratidão, namastê. Para quem não sabe, o Deus que mora em mim saúda o Deus que habita em você. Ou, para quem não acredita em Deus, o melhor que habita em mim saúda o melhor que habita em você. E como que eu respondo o seu namastê? Namastê. Namastê. Falado então. Obrigado, Fernanda. Volte sempre. Lembrando que essa conversa também está lá no YouTube da Rasca. Você segue lá a nossa página, comenta, compartilha e pratique yoga. Ou melhor, yoga. Senão vão puxar minha orelha. Pai, tô falando errado. É yoga. Obrigado, tá? Obrigada. Volte sempre. A gente volta depois do intervalo com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, aqui no Malha Fina.